Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo certo, só para dar um pitaco aí nesse encontro, né, Bruno, que acontece a pedido aí da Federação dos Municípios para tentar encontrar caminhos, né, porque parece todo mundo um pouco perdido, embora as informações vão se encontrando agora com os diferentes setores, né? Pois é, né, Sandra, a gente sabe que no âmbito da federação como um todo, sempre há uma expectativa, pelo menos, né, de que você tenha ali uma concertação entre os prefeitos tentando desenhar um caminho e algo nesse sentido. É muito mais uma instância hoje, se a gente parar para pensar, menos até para planejar e estruturar de forma massiva e mais para poder servir como um aspecto de força de representação, viu, Sandra? Então, acho que esse é o ponto concreto, né? Acaba utilizando a federação como um meio para você poder fazer a pressão que é necessária a fim de poder avançar com as pautas como essa que está em tela. E Campinas também vive um novo capítulo naquela discussão sobre a aplicação das emendas impositivas, os recursos do orçamento do município, destinadas diretamente pelos vereadores a serviços e entidades. Isso porque o Ministério Público investiga possíveis irregularidades no repasse de verbas à Irmandade de Misericórdia de Campinas, que mantém a Santa Casa e o Hospital Irmãos Penteado. Agora, com a investigação em andamento e novas regras também em vigor, né, diante do decreto que o município trouxe, Campinas aí tentando restabelecer uma confiança nesses mecanismos, né, de repasse e execução também de verbas parlamentares. Ontem, na sessão da Câmara Municipal, né, foi efetivamente o momento em que os parlamentares teriam a possibilidade ali de trazer o assunto já com essa novidade do regramento. Lucas Neri acompanhou lá, chegou a conversar com o presidente e traz para a gente aí a percepção e também o que ele, né, o presidente, aí como porta-voz da Câmara, diz nesse momento. Bom dia, Lucas. Oi, Sandra, bom dia Felipe, bom Bruno, dia. Aos ouvintes da CBN Bom Campinas. Dia, pois é, ontem eu cheguei até cedo lá, viu, Sandra, na sessão da Câmara. Falei, hoje é o dia de discutir sobre as emendas, discutir sobre Campinas, que é o mais importante, que pelo menos deveria acontecer ali na Câmara, mas foi muito difícil. Ontem houve um grande protesto ali, muitos manifestantes com relações a brigas internacionais e tudo mais, e acabou ganhando muita notoriedade a respeito disso. E os vereadores que tentaram falar na tribuna a respeito desse assunto, ali se defender de certa forma, acabaram não conseguindo por conta do barulho, por conta das manifestações, mas ao mesmo tempo a gente tentou ali pelos bastidores articular, conversar com pelo menos grande parte dos vereadores que estavam presentes ali, lembrando que essa denúncia que chegou até o Ministério Público, ela chegou de forma anônima e que apura esse suposto esquema de rachadinha em emendas tanto de 2024 e 2025. Porém, como é que funcionam as emendas impositivas dos vereadores aqui em Campinas? Eles destinam a emenda, por exemplo, em um ano e elas são aplicadas no outro. Houve uma eleição, então, em 2024, para que se assumisse outros vereadores em 2025. Ou seja, os vereadores que foram eleitos pela primeira vez, que não foram reeleitos, não estão na lista de que supostamente teria acontecido essa rachadinha, e sim os vereadores antepassados, tanto os vereadores que não estão mais na gestão, tanto aqueles que foram reeleitos, que são muitos. Então a gente foi conversando ali nos bastidores com eles, abrimos o microfone, né? A gente está tentando falar com todos para que todos se pronunciem. A gente sabe que são mais de 20, então é muita coisa. Alguns falaram, outros decidiram mandar uma nota oficial para a gente também tá sintetizando tudo isso aqui que a gente vai publicar também em nosso portal cbncampinas.com.br. Mas a gente pegou uma fala do presidente da Câmara, Luiz Rossini, que era presidente durante 2024, é presidente de 2025, o nome dele está entre os nomes que destinaram emendas à Irmandade da Santa Casa e tudo mais, e ele falou um pouco a respeito da visão dele particular, mas também da visão como presidente da Câmara, Luiz Rossini, do Partido Republicano. Isso a gente vai ouvir agora. Tenho a Santa Casa como uma entidade da maior credibilidade, né, que faz um serviço incrível, né? É pena a gente ver notícias como essa que às vezes denigre a imagem
da entidade e da própria Câmara. E mais do que isso, desqualifica a importância da emenda impositiva, né? Que é um recurso parlamentar importante, que tem cumprido um papel fundamental de resolver problemas pontuais que a sociedade traz e procura os vereadores. Mas, enfim, a Câmara está aberta, nós não fomos notificados, nem mencionados, né? Nós vamos prestar todas as informações com a maior transparência do mundo, né? Caso exista alguma coisa que o Ministério aponte, alguma coisa, existe uma chance de ser investigado internamente aqui também, isso? Claro, eu acho que se tiver coisas que determinem, que materializem alguma coisa, eu acho que isso certamente pode demandar alguma investigação por parte da Câmara, né? Mas, por enquanto, nós não fomos notificados, mas nós estamos abertos para prestar todas as informações. Tá aí o presidente Luiz Rossini dizendo, e sai até em defesa, né, da Irmandade da Santa Casa e dos vereadores, num geral, dizendo que não foi notificado ainda pelo Ministério Público, e meio que esse é o discurso de alguns vereadores que eu até falei em off lá já adiantando, disseram que as emendas de 2025, elas nem teriam chegado ainda até pelo menos o conhecimento deles de que foi aplicada lá na Santa Casa. Então a gente vai observando, né, com muita atenção. Mas há algum incômodo? Senti que não muito, há uma apreensão, né? Alguns vereadores sequer sabiam se estavam no meio, estava rolando essa curiosidade, né? Eu tinha essa lista lá até o momento e eles estavam se informando pela gente, né? Como dizem eles que o Ministério Público acabou não sabendo, o que acontece? As emendas, elas são destinadas, podem ser divididas, né? Então muita gente vai no gabinete, inclusive nesse momento, os gabinetes estão cheios de secretários, de representantes da saúde e tudo mais, pedindo essas emendas, e às vezes eles nem lembravam que tinham enviado, alguns enviaram bastante, outros que enviaram pouco, estavam até lamentando, falaram, nossa, mandei tão pouco, mas ao mesmo tempo isso pode estar sendo investigado, enfim. Perguntei sobre essa questão, né, de se abrir uma investigação interna lá dentro para o presidente, claro que isso cabe a qualquer um dos 33 vereadores, mas, como ele disse, né, não foram notificados ainda, mas se forem, vão investigar. Agora resta saber até que ponto que isso pode chegar, até que ponto que isso pode ser verdade. Então, tá para se desdobrar aí um rumo curioso dentro da cidade de Campinas. Ô Bruno, e eu lembro aqui, quando a gente entrevistou alguns desses vereadores reeleitos, né, que já tinham emendas compartilhadas aí, né, para diferentes setores, dessa checagem, realmente, né, se eles estavam acompanhando a aplicação dos recursos, né? E aí, quando o Lucas traz que eles não estavam nem lembrando se tinham ou não verbas, a gente já entende, né? Pois é, né, Sandra? Pois é. E você sabe que isso me chamou muita atenção com o Lucas trazendo essa informação de bastidor, porque é basicamente o seguinte, né? Se o vereador ele não está dando conta nem de conseguir acompanhar a execução da emenda, como é que ele vai, até pensando do ponto de vista estratégico do mandato dele, né? Como é que ele vai depois clamar o crédito sobre isso? Chegar em algum momento e dizer, não, olha, eu enviei X emendas para tal instituição, com esse objetivo, para poder atender, para poder honrar o dinheiro ali do contribuinte, até como recurso político de argumento, percebe? Você tem que ter um monitoramento, você tem que ter ali a sua assessoria olhando e falando assim, pô, legal, foi feita a emenda, já foi executada, não foi, em que etapa que está, como que isso chegou lá para a instituição, teve impacto positivo, não teve, tá tudo em ordem com a transparência, não teve nenhum tipo de dor de cabeça. Então, acho que assim, isso mostra um certo descaso, se a gente parar para pensar. Ou até essa coisa de estar tão no modo automático, fazendo reunião, participando das atividades do dia a dia, que não está se concentrando naquilo que é o mais importante. Veja, esse é um recurso importantíssimo para os vereadores, porque é uma fatia do orçamento, embora possa ser considerada como pequena, dado o seu volume, né, 1,2%, enfim, do orçamento que é direcionado a esse total de emendas impositivas, individualmente para o parlamentar faz muita diferença, porque é justamente o recurso que ele tem para poder construir isso até do ponto de vista do capital político e de estar atento às demandas da sociedade para um tema que é um tema de extrema importância, que está sempre em discussão, que é a área da saúde, né, Sandra, Lucas e Felipe. Então, acho que isso mostra uma, vamos por assim, pelo menos uma certa falta de profissionalismo nesse quesito especificamente, né? Então, acho que é estranho. Além de, obviamente, aquilo que a gente quer entender, que é o avanço das investigações para compreender se há ou não há a irregularidade. Os parlamentares, de maneira geral, vão, obviamente, fazer a defesa daquilo que fizeram, dos que se lembram, né?
falar, não, a gente fez ali tudo dentro da regularidade, estamos fazendo encaminhamento, vamos esperar e tal. Mas é grave quando você tem não só as denúncias, mas esse tipo de comportamento. E a gente está fazendo esse levantamento, já fizemos, na verdade, né? Também esse contato com todos os vereadores, né, que tem essa indicação de verba para a Irmandade especificamente, para entender, né? Para ouvir, inclusive, aqueles que não foram reeleitos. Então, como envolvem muitos parlamentares, é um trabalho delicado, mas que a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes, assim como o retorno dado também por cada um deles, aqueles, né, que realmente querem se pronunciar, viu, Bruno? Mas é um trabalho aí que a gente precisa, né, junto com as autoridades aí, esclarecer também para a sociedade. Bruno, ficamos por aqui hoje, viu? Mas amanhã tem mais. Combinado, gente. Um abraço forte para vocês, né? Lucas, Felipe, Sandra, queridos ouvintes. Até lá. Tchau, Bruno. Começou na Germânica Kia o Germânica Fest. São ofertas especiais para você sair de carro novo com condições imperdíveis. Documentação grátis, bônus de até R$20 mil e uma revisão grátis. Germânica Fest, o festival de oportunidades que você esperava. Acesse germanicakia.com.br ou corra para nossa loja, agora em novo endereço, Avenida das Amoreiras 700